Olá pessoal, beleza? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, tá certo? E hoje o nosso assunto da aula é sobre densidade, tá certo? Que também é um tipo de razão do qual nós estamos estudando. Então, na nossa aula anterior, só para a gente se situar, nós trabalhamos aí com primeiro tipo de razão, que foi a escala, né? Que eu acabei de explicando para vocês, que é utilizada para ser utilizada em maquetes, em miniaturas de projetos, de carrinhos, por exemplo, de casas, né? Em demonstração de imagens com relação ao tamanho real de um produto e mapas, né? Então, essas são as funções do qual a gente acaba se utilizando a escala. E aí a gente viu que na razão que pertence à escala, nós utilizamos uma formulinha, que é escala, que é igual o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. A escala sempre vem para a gente numa razão, geralmente escrita de forma horizontal, na forma de divisão, e os outros valores vêm atribuídos num enunciado, certo? Bom, hoje então, como eu falei para vocês, nós estudaremos aqui sobre a densidade, que é o segundo tipo de razão a ser estudado. A densidade, pessoal, ela é um conceito matemático que nós estamos estudando agora, porém, ela é também extremamente importante em áreas como a química, a física, tá certo? Então, provavelmente, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês trabalharão com essa fórmula aqui novamente, só que na disciplina de química ou de física. Por quê? Porque a densidade, ela utiliza de conceitos do qual a gente trabalha com massas e volumes de substâncias, certo? Então, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão estudar bastante elementos, a massa desses elementos, o volume que esses elementos ocupam, e por essa razão vocês acabam também utilizando a formulinha da densidade. Hoje, a nossa função é aprender a aplicá-la no conceito de razão, tá certo? Então, a gente não precisa saber muito mais além do que isso. Bom, a densidade, para a gente identificar os itens, né, saber o que significa cada um, a formulinha da densidade ela é representada por essas três letras aqui. Então, a gente escreve assim: densidade é igual massa dividido pelo volume. A densidade, que é o D grande, ele sempre vai aparecer para a gente no enunciado com duas nomenclaturas. Uma que pertence à massa e a outra que pertence ao volume. Massa é tudo aquilo que é sólido, tá certo? Tudo aquilo que pesa. Então, a massa vem para a gente em forma de grama, de quilo, de tonelada, beleza? Enquanto que o volume é tudo que se diz respeito a líquido. Então vem para a gente no enunciado com definição de ml, de litro, de centímetro cúbico, de metro cúbico e assim por diante, beleza? Por que centímetro cúbico e metro cúbico? A gente aprendeu lá no sexto ano que o volume nada mais é do que o quê? O comprimento vezes a largura vezes a altura de um recipiente, certo? Então, muitas vezes no enunciado ele não aparece para nós que o volume ele pode vir em litros ou mililitros. Ele vem com a definição de centímetros cúbicos para comprovar que aquele material que está sendo depositado naquele objeto está nas medidas de comprimento, largura e altura que pertence aí então ao volume, tá bom? Então, no enunciado, como que a gente consegue identificá-los? Então, na densidade sempre vai aparecer para a gente as duas partes. A parte que pertence à massa, no caso aqui tem 1 grama, e a parte que pertence ao volume, no caso aqui está centímetro cúbico, beleza? Um outro exemplo, no enunciado pode aparecer a massa que está em quilo e o volume que está em metro cúbico. A massa, como eu falei para vocês, é tudo que pesa, então pode vir em miligrama, em grama, em quilo
e volume, tudo aquilo que é líquido. Então, em ml, litro e centímetro cúbico. Falando dessa forma, parece confuso, né? Parece até difícil. Mas a gente vai ver aqui agora nos exemplos que é bem tranquilo também de aprender isso daqui. Então, olha lá. Olha os meus rascunhos. Bom, então nós temos aqui o nosso primeiro exemplo com relação à densidade. Então, olha lá. Vamos focar? Aí. O urânio é um elemento que possui massa de 90 gramas e o seu volume na água é de 15 centímetros cúbicos. É muito importante a gente destacar aí as informações que aparecem no enunciado, tá bom? Para a gente saber o que ele está pedindo. Então, a pergunta é, qual a densidade do urânio? Então, a gente vai aplicar a segunda formulinha aí da razão, que é da densidade. Então, densidade é igual massa dividido pelo volume, beleza? Dessas 3 letras já dá para saber qual que a gente vai descobrir, porque está fazendo uma pergunta aqui, né? Qual é a densidade? Se ele quer saber qual é a densidade, ele quer saber qual é o valor do D. Então, eu vou fazer de lápis como eu fiz nas outras, porque vai que erra, né? Dá para arrumar. Então, D é igual. No lugar do M, a gente vai substituir pela massa que foi falada no probleminha. E a gente está falando da massa do urânio que tem quanto? 90 gramas. Então, no lugar do M, a gente vai colocar as 90 gramas, beleza? E no lugar do V, que é o volume, a gente vai colocar a informação que aparece para o volume, que no caso aqui é o 15 centímetros cúbicos. Então, eu coloco 15 centímetros cúbicos, beleza? O que aconteceu aqui? Uma divisão, 90 dividido por 15. Então, a gente faz a continha do lado. 90 dividido por 15, olha lá. A gente sabe que 15 mais 15 é 30, né? Dá 2. Então, 4 são 60, 6 são 90, né? Vamos provar? 5 vezes 6, 30, para 30, nada. Aí, perdeu 3, ficou 6 aqui no lugar do 9. 6 vezes 1, 6, para chegar no 6, nada. Certinho? Então, quer dizer, então, que a nossa densidade vale 6, lá. A gente coloca agora o item da massa, que é grama, por, esse símbolo significa por, agora a unidade que representa o volume, que é centímetro cúbico. Beleza? Então, a densidade do urânio é de 6 gramas por centímetro cúbico. Para a gente entender o que eu fiz aqui, utilizei a formulinha agora da densidade, que é igual massa dividido pelo volume. Fiz a interpretação do probleminha, então ele perguntou qual era a densidade, então ele queria saber qual era o D. No lugar do M é a massa, que é 90 gramas, e no lugar do V, que é o volume, é 15 centímetros cúbicos. Formou uma divisão, dividiu de cima pelo de baixo, deu o resultado, beleza? Agora nem sempre vai vir desse jeito bonitinho para nós, né? Para descobrir o D, porque já vai ter enunciado o M e já vai ter o V. Às vezes pode pedir para achar o V, às vezes pode pedir para achar o M, então vai depender muito da situação. Então, vejamos aqui um outro exemplo, se vai acontecer isso que eu estou dizendo. Então, olha lá, uma caixa de bombons, né? Seria bombons. De bombons apresenta a densidade de 16 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a sua massa é de 400 gramas. Qual é o volume da caixa? Então, vamos usar a formulinha que eu falei para vocês, que é densidade é igual massa dividido pelo volume. Só que olha que interessante agora. Ele já está falando que a caixa de bombons já tem a densidade de 16 gramas por centímetro cúbico. Então, não é o D que a gente vai descobrir, porque a gente já tem o valor do D, né? Lembra que eu falei para vocês que a densidade ela sempre vem com o valor da massa e do volume junto. Então, no lugar do D, a gente vai trocar por 16, beleza?
Pode até colocar aqui completo, ó, 16 gramas por centímetro cúbico. É igual. Vamos ver. E a sua massa é de 400 gramas. Então, ó, ele também tem a massa que vale 400 gramas. Então, no lugar do M, a gente vai trocar por 400 gramas. O que ele quer descobrir? O V, o volume da caixa. Quanto de volume essa caixa tem a capacidade de comportar. Então, agora, a situação mudou um pouquinho, né? Porque não dá para pegar o 400 e dividir por V. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu com um exercício parecido com o que aconteceu lá na escala. A gente vai precisar, então, multiplicar em cruz. Quando isso acontecer, então, a gente multiplica em cruz, beleza? Então, vai ficar. Esquece isso daqui por enquanto. 16 vezes V vai ficar 16V. Aqui, como não tem nada, né? Aqui, como não tem nada, deixa eu fazer para vocês para ficar melhor. É como se tivesse 1, tá certo? Então, 400 vezes 1 dá 400 mesmo. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Uma equaçãozinha. É como se fosse 16x igual a 400. Então, quando o número com a letra está grudadinho assim, significa que está acontecendo uma multiplicação. Vamos continuar resolvendo aqui. Se 16 estava multiplicando V, ele vai passar dividindo. Então, fica o volume, que é igual os 400 dividido por 16. Então, agora a gente vai descobrir o volume. Quanto que dá 400 dividido por 16? Vamos fazer a continha aqui do lado também. 400 dividido por 16. Vamos pegar 40, né? 16 mais 16, 32. Mais do que isso vai passar de 40. Então, a gente vai ter que colocar 2 mesmo. Então, 2 vezes 16, 32. 32 para chegar no 40 dá 8. Abaixa 0. Agora, pessoal, vamos pensar assim. 80 termina em 0. Existe algum número na tabuada que eu consigo multiplicar o 6 e o resultado vai dar 0 no final? Existe, né? É o 5. Então, 5 vezes 16 será que dá 80? Vamos conferir. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, do 8 que emprestou 3 aqui, ficou 5. E 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. Deu certinho. Então, significa que o nosso volume, ele tem 25 centímetros cúbicos. Ah, professor, como que você sabe que é 25 centímetros cúbicos? Não é ml, não é litro, não é nenhuma outra dessas unidades. Eu sei porque na densidade ele carrega os dois valores. O da massa, que é o grama, e o do volume, que é centímetro cúbico. Como foi o volume que a gente descobriu, por isso que eu coloquei a mesma unidade de volume que estava aqui com a densidade. Beleza? Se fosse litro, eu colocaria litro aqui também. Tá bom? Então, pessoal, é bem simples, tá certo? Essa, então, é a segunda formulinha da razão, do qual nós estamos trabalhando, que é a densidade. Espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje. Caso vocês não tenham entendido, me procurem para a gente poder tirar as dúvidas, tá certo? E aí agora vai ficar faltando só a última formulinha, que é da densidade demográfica, que é a mais fácil de todas, beleza? Uma boa aula para vocês e até mais.